Eu quero agradecer o convite. Tenho um carinho muito especial, né, durante todos esses anos. A gente já teve a oportunidade de fazer uma live com vocês, mas a oportunidade fiz referência, né, ao nosso carinho, à nossa ligação histórica, afetuosa com o nosso Prozebem, a instituição que eu tenho um profundo carinho e admiração por tudo que eu vi, a dedicação, o trabalho que é realizado pela casa. E a gratidão também por esse convite especial aos amigos que estão participando conosco, através da rede social, nossos votos de paz, um abraço fraternal, e o tema que nos foi pedido, né, sobre o que Jesus faz na nossa vida, como ele faz na nossa vida, qual a dimensão do que ele faz na nossa vida, o que é que ele pode fazer na nossa vida. Eu ampliei até o próprio tema, né, assim, que está escrito na divulgação, no cartaz. E por que muita gente pode perguntar assim, por que as casas espíritas e o nosso querido movimento espírita enfatiza, inclusive nas lives, isso acontece com frequência, a figura singular de Jesus. Sobretudo para aqueles que estão chegando ao espiritismo, acho que o tema foi fascinante. Eu, particularmente, gostei muito dessa temática que me deram agora. Porque nunca é demais vasculharmos a essência do ensinamento de Jesus e a sua importância, não apenas historicamente falando, mas a sua importância enquanto alma e essência do Espiritismo, e a sua importância nesse momento grave, delicado, que a humanidade está vivendo, tanto pela pandemia, quanto pela transição que engloba outros aspectos da vida da civilização. E enfocar Jesus é sempre fundamental, sobretudo porque a gente percebe essa batalha, essa luta entre luz e sombra que nós experimentamos nestes dias de agora. Dr. Bezerra de Menezes, em algumas comunicações, tanto através do Chico Xavier, quanto através de Divaldo Pereira Franco, e também de outros médicos, sempre enfatizou esta batalha, este confronto entre aqueles que já encontraram caminho para a iluminação e aqueles que combatem este caminho na figura de Jesus, nosso guia e modelo, governador espiritual da Terra. Esse confronto, ele se exacerba neste período da transição. E isso é evidente quando nós vemos, por exemplo, escolas de samba apresentarem, em pleno carnaval, né, um enredo em que apresenta Jesus sendo arrastado por Satanás, figura desrespeitosa a respeito do nosso guia e modelo. Isso não é aleatório, gente. Isso faz parte de um todo. Quando nós verificamos em alguns países a perseguição aos cristãos, a perseguição à mensagem de Jesus, e aqui eu não me refiro apenas a países não cristãos, mas dentro até mesmo de países tradicionalmente cristãos, e que foram formados pelos valores cristãos, acontece, a título de modernidade, um combate aos postulados e valores que o Evangelho traduzem para o espírito humano. Porém, apesar de todos esses fatores que pode desanimar a priori as pessoas menos maduras ou menos afeitas a este embate, nós estamos convictos, conforme apanhamos no Livro dos Espíritos, que a lei do progresso não pode ser detida, que a lei de evolução não pode ser parada, e que, portanto, sendo ele o governador espiritual da Terra, os seus postulados, e aqui não estou me referindo a religiões específicas da cristandade, eu me refiro aos valores extraordinariamente elevados que o Evangelho nos traz para o desenvolvimento da potencialidade humana. E a vitória pertencerá à luz. A vitória pertencerá a estes valores que traz um auxílio substancial a esta mudança de patamar que a Terra está vivendo, para deixar de ser um mundo de expiação e provas e alcançar o novo degrau do processo evolutivo, o mundo de regeneração.
Este mundo de regeneração será implantado a despeito e apesar de todo o embate e resistência apresentada por aqueles que não suportam a vitória do Evangelho. Isto se dará exatamente, e Allan Kardec foi muito feliz, no livro A Gênese, quando ele faz um estudo, me parece que é o último capítulo da Gênese, sobre a Era Nova e a nova geração, mostrando que essa transformação da Terra se dará muito mais pelo reencarne de espíritos melhores, de corações propensos ao bem, de almas mais evangelizadas, mais maduras espiritualmente, substituindo uma geração de espíritos particularmente materialista, particularmente voltada a sentimentos de ódio, a sentimentos de agressividade, de destruição. Então, é essa transformação que vai se concretizando dentro do que está planejado pelo mundo maior. O maior conflito na atualidade é conseguirem os espíritos nobres o despertar de um maior número de consciências, para que o maior número de almas consigam acompanhar a evolução da Terra e poderem reencarnar neste mundo nas próximas experiências. A grande movimentação do mundo celestial em direção ao nosso planeta é exatamente favorecer, contribuir para o acelerar desta mudança, inoculando, colocando, injetando na alma humana terrestre, nas criaturas que aqui vivem, toda esta luminosidade capaz de propiciar mudança de paradigma da nossa civilização. Estamos exatamente no limiar da superação das chamadas gerações materialistas, para adentrarmos naquela que será a primeira efetiva geração de espiritualização da nossa sociedade. Quando nós falamos isso, creio que fica muito claro que quando a gente fala geração materialista, e alguém poderia dizer assim, mas nessa geração materialista, as pesquisas comprovam que 85% são crentes em Deus, creem em Deus. Em torno de 80% das pessoas segue uma religião. Como é que se pode dizer que é uma sociedade materialista? Nós não estamos falando de adesão a uma religião. Estamos falando de valores apregoados e vividos por cada indivíduo na sua experiência comum. E até mesmo na ritualística dessas mesmas religiões. Então, estamos assistindo à alvorada, o amanhecer, a madrugada desta civilização de espiritualidade, substituindo o materialismo, que trará a religião natural, como expressão do próprio coração, a mesma religião natural preconizada pelo Espiritismo. Porque o Espiritismo é uma revelação de leis da natureza. Todos os princípios espíritas, caros amigos internautas, amigos do Prosebem, todos os postulados e princípios apresentados no Espiritismo falam de leis da natureza, da mesma maneira como a lei da gravidade, da mesma forma como usando um corpo físico, nós sentimos sede, fome e sono, a reencarnação também é uma lei da natureza. Não é uma questão simples de crença, é uma questão de fato, de realidade dessas leis. A imortalidade da alma faz parte desta lei da natureza. A presença da força criadora de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, faz parte do fenômeno da compreensão das leis naturais. A mediunidade, com a comunicabilidade dos espíritos através dos médiuns, é uma lei da natureza, bem como a pluralidade dos mundos habitados é também uma lei natural. Então, quando às vezes as pessoas perguntam, mas o espiritismo é mais pujante no Brasil e em alguns poucos países da América Latina, tendo na Espanha, em Portugal, um certo número de casas espíritas, como podemos entender que o espiritismo vai estar colaborando com esta mudança? Exatamente por esse patamar que eu estou colocando. Não vamos confundir espiritismo enquanto doutrina organizada e seu movimento, que somos nós,
com o Espiritismo, a superior revelação dessas leis sublimes, que naturalmente, até onde as pessoas nunca ouviram falar de Allan Kardec, se discute nas redes de comunicação, na televisão aberta, seminários e documentários sobre reencarnação, sobre mediunidade, sobre Deus, sobre mortalidade da alma, não é verdade? Ou seja, eles não sabem nada de espiritismo kardeciano, mas estão falando das coisas que Allan Kardec organizou, mostrando-nos o espiritismo. Então, são duas coisas distintas. Espiritismo como lei da natureza, revelada de forma mais abrangente, através do trabalho de Allan Kardec, e o espiritismo enquanto doutrina, com seu movimento, suas casas espíritas, seus órgãos federativos, que dinamizam o trabalho da divulgação, consequentemente da experiência da vivência espírita. E na questão 625, o Espiritismo demonstra a sua conjugação com o cristianismo, ao afirmarem os espíritos que Jesus é o ser mais perfeito que Deus concedeu como exemplo para a humanidade seguir. É a partir daí que o Espiritismo abre horizontes vastíssimos para compreender que Jesus representa. E aí, a partir de agora, o que falarmos Jesus, se usarmos o nome dele, estaremos nos referindo primordialmente a todo um corpo de ensinamento, também baseado na lei da natureza, porque Jesus não fundou nenhuma religião. Ele trouxe o amor como a grande religião. E mostrou como a maneira da pessoa se portar gerará saúde, felicidade, bem-estar e contribuirá para o aperfeiçoamento da sociedade em que a pessoa está inserida. Então, Jesus representa ainda hoje uma grande revolução estrutural na vida mental, psicológica, emocional, moral de cada um de nós. A sua mensagem eletrizante, colossal, pulsante e pujante, tem o poder da vanguarda, tem o poder de penetrar o futuro de cada um de nós. Por que eu falo isso, querida Lucenira? Por que é que eu coloco dessa forma? Porque eu vejo acontecer, vocês também que devem acompanhar aí perfeitamente, as novas ciências falando do que o Evangelho já fala, desde há um pouco mais de 2 mil anos atrás. Inteligência emocional, só não com este nome. Mas quando a gente lê sobre inteligência emocional, as qualidades, as habilidades que a pessoa desenvolve, quando desenvolve a inteligência emocional, são as habilidades que o Cristo estimula naqueles que estudam a sua mensagem. Alteridade, serenidade, empatia, generosidade, tolerância, indulgência, capacidade de perdão. Porque dizem os estudiosos da inteligência emocional hoje, quando você utiliza esses fatores, você tem saúde verdadeira, saúde integral. Ora, Jesus já falava isso. Perdoa não 7 vezes, porém 70 vezes 7. Preservação. Hoje se sabe que este ensinamento do Cristo é a preservação da nossa saúde profunda, que é a saúde verdadeira. Que é aquela que é a gênese do bem-estar geral do nosso ser. Bem-estar mental, psicológico, espiritual, moral e fisiológico. A partir daí. Porque nós somos o pensamento. Nós somos a nossa carga mental. Nós somos aquilo que irradiamos das nossas construções mentais. O que eu penso vai agir sobre todo o sistema hormonal meu. O que eu vibro mentalmente, as minhas construções mentais, irão direcionar a natureza das minhas emoções, configurará os meus sentimentos e, obviamente, estimulará as minhas atitudes. E como eu ajo, conforme eu vivo, eu vou produzir um processo harmônico dentro de mim, capaz de equilibrar todos os sistemas do meu organismo,
através dos centros de forças harmônicos e equilibrados, provocando uma irradiação espiritual que irá, por sua vez, atrair pela lei de afinidade, de sintonia, os bons espíritos, que me nutrirão pelo fenômeno da identificação, os meus desejos sãos e positivos. O contrário também é verdadeiro. As minhas construções mentais infelizes vão produzir emoções infelizes e sentimentos infelizes, que vão desequilibrar os sistemas de organização do corpo, a partir do corpo espiritual, e vai com isto produzir uma série de desarmonia fisiológica. Então, de dentro para fora, eu adoecerei. E, por minha vez, estarei atraindo, através daquela frequência de energia infeliz, pela mesma lei de sintonia citada anteriormente, mentes desencarnadas, espíritos, nossos irmãos em condições mais infelizes, que passarão a vibrar na mesma faixa, ou já vibram na mesma faixa. E a sua proximidade pela lei de atração estimulará em mim, mais ainda, tudo aquilo que a minha invigilância está desencadeando. Então, nós verificamos com essas explicações que nascem, inclusive, com profundidade do Espiritismo, resgatando Jesus para todos nós, mostra-nos que desde o Cristo, e Jesus foi o Espiritismo da sua época, desde Jesus na face da terra, ele demonstrava a imensa construção pessoal que cada um de nós está fazendo na sua trajetória. Ele aponta o caminho, ele mostrou o caminho, assim como antes deles, outros missionários enviados pelo Cristo, apontaram. Deve seguir, trilhar, tocar, pesar, fazer-se, construir-se, a partir da luz que ele apontou aonde estava localizada. O Evangelho, portanto, e a figura do Cristo, eu disse anteriormente, que ele produz uma revolução estrutural na nossa vida, desde que, efetivamente, nós nos deixemos penetrar esta mensagem e penetremos na alma da Boa Nova. É este nutrir-se de um sentimento verdadeiro, autêntico entre nós, e a nossa ânsia, a nossa sede de luz, nossa sede de Deus, que move aquelas criaturas, e eu estou falando de pessoas anônimas, estou falando de grandes almas, não. Estou falando das pessoas anônimas, que a gente nem imagina. Então, no processo de evolução, passamos a entender com esta ótica, com esta visão, o sentido mais amplo da vida, porque passamos a compreender as dores, as lágrimas, as dificuldades que atravessamos e que estamos a atravessar no agora. Compreendendo que isto faz parte de um movimento libertador de consciência. E este movimento libertador de consciência repousa sobre a maior de todas as leis que Jesus entregou à humanidade de uma forma poética e encantadora, a lei de amor. O poeta da Galileia, ele falou profundamente à humanidade, exatamente porque, antes de falar, ele vivia aquilo que ele iria ensinar, e demonstrou através da sua preocupação com o outro, com a sua humanidade divina. Pode parecer contraditório, humanidade divina, e é verdade. Jesus inaugurou a era do humanismo espiritual, olhando carinhosamente para aquele que sofria, entendendo a limitação dos que estavam perdidos, envolvendo quem estava na prostituição com o poder da sua indulgência, a fim de retirar a criatura do lodaçal e promovê-la a uma condição melhor. Compreendendo que nós precisamos desenvolver essa empatia, porque ele fazia isso para que nós pudéssemos seguir o seu exemplo. Faça o mesmo. Repita o meu gesto. Sejamos mais tolerantes uns para com os outros, compreendamos as limitações de cada um. Não rotulemos as pessoas
Não criemos abismos entre nós e o outro, ou os outros. Evitemos criar os muros que nos impedem de chegar até outras almas. O Evangelho de Jesus é uma apoteose referente às construções de verdadeiras pontes luminosas entre o nosso coração e o coração do nosso semelhante. Ele nos ensinou, através desses mecanismos e das suas lições morredoras, que o outro é um reflexo da gente. Somos criaturas espelhos, de alguma forma. Com isso, eu não estou dizendo que somos todos iguais e temos a nossa individualidade. Temos. Somos seres únicos. Deus não fez duas criaturas iguais. Quando falamos somos espelhos, no sentido da nossa humanidade, no sentido das nossas imperfeições, no sentido das nossas limitações morais, para que, auxiliando-nos mutuamente, nós possamos caminhar mais aceleradamente para o próximo estágio do nosso processo de evolução. A mensagem que ele nos entrega é uma mensagem tão profunda que ela não apenas fala nessa reformulação do nosso mundo interior, nesta ressignificação que nós devemos promover na nossa vida íntima, como vai demonstrar que é esta renovação da nossa vida íntima que será capaz de fazer a grande transmutação da vida social. A melhoria da nossa sociedade, para alcançarmos aquela sociedade que todos nós ansiamos, fraterna, equânime, mais igualitária, mais próxima, mais harmônica, ela só poderá iniciar-se quando o meu coração, o seu coração, começar a ser mais harmônico, mais humano, mais próximo. Toda transformação, né, capaz de realizar a mensagem do Cristo, de renovação da sociedade, para aquela sociedade que nós queremos, ansiamos, uma sociedade harmônica, igualitária, mais fraternal, todas essas aspirações elevadas precisa começar inicialmente da própria individualidade. Se não acontecer essa reestruturação nossa interna, essa mudança que nós anelamos para a sociedade, para a coletividade como um todo, não conseguirá ter raiz nem profundidade. Porque para o corpo estar bem, é fundamental que os órgãos estejam. E os órgãos somos nós, os indivíduos, as individualidades, os espíritos que nós somos. Daí porque quando, à medida que o ser humano vai se tornando melhor, ele vai também modificando as leis humanas, vai modificando o trajeto dos relacionamentos e a construção dessa coletividade. Então, a mensagem da sociedade, que nós estamos entrando exatamente no período previsto por Allan Kardec, que está na obra Obras Póstumas, ele se refere que o último estágio do espiritismo enquanto doutrina organizada seria o que ele chamou de espiritismo social, né? Mas esse espiritismo social, o grande codificador já havia dito que o verdadeiro espírita se reconhece, assim como o verdadeiro cristão, pela sua reforma íntima e o seu esforço para se tornar uma criatura melhor a cada dia. É essa mutação interna de cada individualidade que irá proporcionar uma sociedade luminosa, uma sociedade marcada por leis cada vez mais próximas das leis divinas. É aí que a nossa condição humana irá se aproximar da condição das leis soberanas da vida. É aí que neste mundo regenerado para onde Jesus está encaminhando a humanidade, terá como característica uma maior expressão de desmaterialização de suas aspirações. A Terra irá continuar ainda, por um bom tempo, um mundo orgânico, físico, material. Porém, as suas estruturas de relacionamento, refletindo as condições melhoradas dos espíritos que aqui estarão vivendo, irá proporcionar uma sociedade mais espiritualizada, de valores mais abertos, mais amplos, de imenso respeito uns para com os outros e um profundo respeito às leis cósmicas da vida. Então, Jesus é a mensagem transformadora por excelência
É uma mensagem que está no pico do amanhã da nossa civilização. Ele, há mais de 2000 anos, fez uma grande divisão na história da humanidade, antes e depois dele. Mas não foi só antes e depois da sua figura física. Jesus dividiu a história da humanidade em antes e depois da condição moral dessa humanidade, das estruturas peculiares da nossa sociedade. Tudo ficou mais ameno, tudo começou a caminhar, embora, claro, a selvageria, a violência, até os dias de agora, das guerras, das perseguições, das destruições, mas em compensação, as próprias leis humanas se tornaram mais justas, mais humanas. Vários órgãos e instituições apareceram no planeta para cuidar de uma relação mais superior, mais elevada, mais digna, regendo os destinos da sociedade humana. Então, a implicação da vivência do Evangelho do Cristo na vida de cada um de nós não é apenas a implicação consoladora, não é apenas o pobre ser mais resignado, não é apenas o sofredor ser mais pacífico, mas é, sobretudo, um sentimento de integração de um para com o outro. É um desenvolvimento de uma concepção de fraternidade que reflete este ser espelho um do outro, compreendendo até mesmo aquela expressão cunhada pelos monges do Tibete, Namastê, o entendimento que o outro é tão divino quanto eu sou, que olhando para o outro eu estou vendo Deus, e quando o outro me olha também pode perceber Deus. Então, essa percepção espelhada deve fazer convergir a nossa experiência de sentimento para aquilo que existe de mais belo na solidariedade humana, para aquilo que deve representar uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais voltada a valores amplos, capaz de promover uma atmosfera psíquica de bem-estar. E aí começa o paraíso na Terra. Aí começa o céu no nosso planeta. Porque formada exatamente pelas vibrações, formada exatamente pelas atmosferas pessoais, formada pelos desejos das criaturas, das mais variadas doutrinas filosóficas, espiritualistas, religiosas, com o mesmo sentido, com o mesmo objetivo, viver espiritualidade, viver valores de profundidade, viver a experiência do amor, que é inefável, é indescritível, não tem dimensão de espaço e tempo para que a gente consiga definir o que é o amor. Até hoje a gente corre atrás disso. Até hoje a gente tenta entender, e muitos sentem até um vazio quando dizem, mas eu ainda não sinto este amor. Será que isto existe? Mas os exemplos maravilhosos, daquelas vidas esquecidas, daquelas pessoas mais singelas, nos casebres mais humildes, ou até mesmo nas mansões, considerada pelas pessoas fisicamente mais felizes, nós temos exemplos maravilhosos de almas que amam, de criaturas que não veem a diferença entre os seres, de pessoas que se sentem cada vez mais integradas às outras, repetindo o que aquela mente mais crística depois de Jesus conseguiu representar aqui na Terra, que foi Francisco de Assis. Então, aquela integração, aquele eu faço parte de ti, eu devo compartilhar com você o que vai no meu coração de bom, eu devo compartilhar com a humanidade tudo que as minhas aspirações estão gerando de felicidade em mim. E começo, então, a descobrir com Cristo que a minha felicidade começa na sensação de felicidade que eu sinto ao fazer o outro feliz, ao cuidar de alguém, ao levantar quem caiu, a dar oportunidade a quem errou, a silenciar quando as sombras tentam fazer-nos denegrir, caluniar, difamar, perseguir.
É a vigilância a que ele se referia. Vigiai e orai. Para que a nossa mente limpa pelas luzes da Boa Nova possa proporcionar o coração harmônico próprio de quem vive o Evangelho. Então, esse mecanismo, esse funcionamento, essa ação desencadeada pelo estudo e a compreensão da Boa Nova, um tratado de espiritualidade imbatível que nos foi entregue há um pouco mais de 2000 anos. E precisamos, sim, respeitar este tesouro que nos foi entregue. Como é que a gente pode respeitar esse tesouro que nos foi entregue há 2000 anos? Primeiro, tratando-o com zelo dentro de nós, evitando conspurcá-lo, tentando adaptá-lo às nossas imperfeições. Não, nós temos é que adaptar a nossa vida íntima àquela mensagem luminosa. E a melhor forma de fazê-lo é o máximo que pudermos experienciar, viver mais integralmente possível o que ele nos propôs. Da simplicidade dos campos, daquela brisa que soprava próxima ao Tiberíades, na singeleza dos casebres humildes de Cafarnaum, nas conversações emocionantes da casa de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia, no contato com a natureza em Betesda, às margens do Tiberíades, falando para o povo, no alto do Karihatim, no Sermão da Montanha, declamando o mais belo poema de orientação para a vida que a humanidade já conheceu, fazendo, através do Sermão do Monte, o maior processo de autoconhecimento que a gente possa ter, as bem-aventuranças. Reflexões sobre o poder que nós carregamos dentro de nós, o potencial que há em cada alma. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Olha que abertura Jesus nos dá, para que a gente possa refletir quem somos nós, o sal da terra, a luz do mundo. Quando eu denigro, quando eu maltrato, quando eu sou desonesto, quando eu prejudico, eu estou deteriorando o sal. Eu estou submergindo a luz. Então eu preciso fazer o movimento adequado, que é este movimento de leveza, leve como a luz. Fazer este movimento de encontro ao outro, dando um descontrair interno. Isso não quer dizer superficialidade de vida, não. Vida profunda, mas leveza interior. Vida responsável, mas alegria de viver. Ser responsável não é viver sem alegria. Ser responsável não é ser carrancudo. Jesus era grave quando precisava ser-lo, mas era alegre e feliz, no meio das pessoas, comovendo-as com seu sorriso quase que infantil, representando a beleza da alegria que há no céu. E quando, porventura, nos encontremos nos instantes mais complexos e difíceis da nossa existência, recordar, vinde a mim vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Que não estaremos sozinhos em momento algum. Que nos instantes em que as nossas fragilidades nos fizerem tombar a fronte para o chão, que a gente possa erguê-la novamente e perceber que não existe apenas o charco, a lama, que os nossos olhos viram com o tombo, mas que existem estrelas pulsantes do infinito para onde a gente deve erguer o olhar. É assim que a gente se redime, se reergue. Em nenhum momento Jesus cantou qualquer atitude perseguidora de Deus, qualquer atitude pesada do Pai para conosco. Ele disse, o Pai deseja que quem se equivoca se redima, se levante, ergue e viva. Ele é o grande útero luminoso em que estamos mergulhados que nos ampara. E ainda entregou a chave mais importante para que a gente não desanime na nossa trajetória. O amor cobre a multidão de pecados.
Por isto mesmo, em instantes tempestuosos como esses que estamos vivendo, em momentos de tanta dor, de tanta lágrima, que tem ocasionado a pandemia no mundo inteiro, hoje mais de 3 milhões de pessoas até agora, em mais de um ano de pandemia, já partiram da Terra, deixando atrás de si familiares em luto, almas despedaçadas, muitos que não conseguiram nem se aproximar para se despedir dos seus. Mas este momento de lágrimas imensas antecede o reencontro belo e amoroso que faz parte das leis estruturais da vida. Viver a experiência do amor, que é inefável, é indescritível, não tem dimensão de espaço e tempo para que a gente consiga definir o que é o amor. Até hoje a gente corre atrás disso. Até hoje a gente tenta entender, e muitos sentem até um vazio quando dizem, mas eu ainda não sinto este amor. Será que isso existe? Mas os exemplos maravilhosos daquelas vidas esquecidas, daquelas pessoas mais singelas, nos casebres mais humildes, ou até mesmo nas mansões, considerada pelas pessoas fisicamente mais felizes, nós temos exemplos maravilhosos de almas que amam, de criaturas que não veem a diferença entre os seres, de pessoas que se sentem cada vez mais integradas às outras, repetindo o que aquela mente mais crística depois de Jesus conseguiu representar aqui na Terra, que foi Francisco de Assis. Então, aquela integração, aquele eu faço parte de ti, eu devo compartilhar com você o que vai no meu coração de bom, eu devo compartilhar com a humanidade tudo que as minhas aspirações estão gerando de felicidade em mim. E começo, então, a descobrir com Cristo que a minha felicidade começa na sensação de felicidade que eu sinto ao fazer o outro feliz, ao cuidar de alguém, ao levantar quem caiu, a dar oportunidade a quem errou, a silenciar quando as sombras tentam fazer denegrir, caluniar, difamar, perseguir. É a vigilância que ele se referia, vigiai e orai, para que a nossa mente limpa pelas luzes da Boa Nova possa proporcionar o coração harmônico próprio de quem vive o Evangelho. Então, esse mecanismo, esse funcionamento, essa ação desencadeada pelo estudo e a compreensão da Boa Nova, um tratado de espiritualidade imbatível que nos foi entregue há um pouco mais de 2.000 anos. E precisamos, sim, respeitar este tesouro que nos foi entregue. Como é que a gente pode respeitar este tesouro que nos foi entregue há 2.000 anos? Primeiro, tratando-o com zelo dentro de nós, evitando conspurcá-lo, tentando adaptá-lo às nossas imperfeições. Não, nós temos é que adaptar a nossa vida íntima àquela mensagem luminosa. E a melhor forma de fazê-lo é o máximo que pudermos experienciar, viver mais integralmente possível o que ele nos propôs. Da simplicidade dos campos, aquela brisa que soprava próxima ao Tiberíades, na singeleza dos casebres humildes de Cafarnaum, nas conversações emocionantes da casa de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia, no contato com a natureza em Betesda, às margens do Tiberíades, falando para o povo, no alto do Karihatim, no Sermão da Montanha, declamando o mais belo poema de orientação para a vida que a humanidade já conheceu, fazendo, através do Sermão do Monte, o maior processo de autoconhecimento que a gente possa ter, as bem-aventuranças. Reflexões sobre o poder que nós carregamos dentro de nós, o potencial que há em cada alma. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Olha que abertura Jesus nos dá
para que a gente possa refletir quem somos nós, o sal da terra, a luz do mundo. Quando eu denigro, quando eu maltrato, quando eu sou desonesto, quando eu prejudico, eu estou deteriorando o sal. Eu estou submergindo a luz. Então eu preciso fazer o movimento adequado, que é este movimento de leveza, leve como a luz. Fazer este movimento de encontro ao outro, dando um descontrair interno. Isso não quer dizer superficialidade de vida, não. Vida profunda, mas leveza interior. Vida responsável, mas alegria de viver. Ser responsável não é viver sem alegria. Ser responsável não é ser carrancudo. Jesus era grave quando precisava ser-lo, mas era alegre e feliz, no meio das pessoas, comovendo-as com seu sorriso quase que infantil, representando a beleza da alegria que há no céu. E quando, porventura, nos encontremos nos instantes mais complexos e difíceis da nossa existência, recordar, vinde a mim vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Que não estaremos sozinhos em momento algum. Que nos instantes em que as nossas fragilidades nos fizerem tombar a fronte para o chão, que a gente possa erguê-la novamente e perceber que não existe apenas o charco, a lama, que os nossos olhos viram com o tombo, mas que existem estrelas pulsantes do infinito para onde a gente deve erguer o olhar. É assim que a gente se redime, se reergue. Em nenhum momento Jesus cantou qualquer atitude perseguidora de Deus, qualquer atitude pesada do Pai para conosco. Ele disse, o Pai deseja que quem se equivoca se redima, se levante, ergue e viva. Ele é o grande útero luminoso em que estamos mergulhados que nos ampara. E ainda entregou a chave mais importante para que a gente não desanime na nossa trajetória. O amor cobre a multidão de pecados. Por isto mesmo, em instantes tempestuosos como esses que estamos vivendo, em momentos de tanta dor, de tanta lágrima, que tem ocasionado a pandemia no mundo inteiro, hoje mais de 3 milhões de pessoas até agora, em mais de um ano de pandemia, já partiram da terra, deixando atrás de si familiares em luto, almas despedaçadas, muitos que não conseguiram nem se aproximar para se despedir dos seus. Mas este momento de lágrimas imensas antecede o reencontro belo e amoroso que faz parte das leis estruturais da vida. E nós devemos encher o coração de esperança a partir da compreensão da finalidade deste momento que nós estamos vivendo. E a partir daí, escrevermos páginas de resignação, de otimização da nossa vida, de construção otimista e entusiasta do nosso viver, porque independente de como partem os nossos entes queridos, coronavírus, câncer, acidente de automóvel, AVC, senilidade, não importando qual a causa, haverá o reencontro nosso com os nossos amados. Não existe distanciamento. Gosto muito, Lucenida, do pensamento do grande poeta da França, Victor Hugo, que ao se tornar espírita, escreveu a frase belíssima, nossos entes queridos que partiram antes de nós, não estão ausentes da nossa vida, estão apenas invisíveis aos nossos olhos. É belíssimo esse pensamento. Nos recorda quando Jesus reaparece ao terceiro dia. Ele que foi crucificado, abandonado pelos seus discípulos. Com exceção de João, o evangelista, que estava presente na crucificação. Mesmo assim, olha que amor. Ele retorna ao terceiro dia, demonstrando que continuava acreditando neles. Que continuava amando os apóstolos.
e conviveu com ele 40 dias, aparecendo, orientando, confortando, sorrindo, convivendo, próprio de quem ama, que não se detém na negatividade do outro, mas que nutre-se da esperança para com o outro. Quem ama terá sempre esperança no outro, no que o outro será capaz de realizar. Peço apenas a gentileza de me informar o horário, porque eu estou sem horas aqui, viu? Então eu perdi um pouquinho a noção. Quando faltar 5 minutinhos, avise para eu parar. Tá certo? Tá, pode prosseguir um pouco mais, porque ficamos ao vivo. 5 minutinhos? Tá bom. Então, diante disso tudo que a gente coloca, da beleza do amor divino para conosco, da figura representativa, significativa do Cristo vindo dos céus, e a despeito das nossas infelizes atitudes para com o próximo, nós perdemos ainda o contato com a sua realidade mais bela. Mesmo assim, ele prossegue ao nosso lado, nos amparando. Quero deixar um abraço aos amigos Posso? É porque aqui é como se tivesse saído. Tá bom, então vou continuar. Então, essa mensagem, que apesar de não termos sido muito fiéis para com ela, ele, tal qual como fez aos seus discípulos queridos após a crucificação, ele continua acreditando em nós, investe na nossa transformação, aposta na nossa melhoria íntima e heroicamente nos estimula. Disse-nos: estarei convosco até o final dos tempos. Ele estará conosco. Não tenhamos dúvida. E a sua presença, através da mensagem libertadora, vai construindo na intimidade de cada alma, de cada espírito ao longo dos séculos, uma realidade celestial, fazendo sair de dentro para fora a beleza do reino que repousa em nós. Deixo, portanto, nesta mensagem de otimismo e de confiança que o Evangelho nos proporciona e que o Espiritismo resgata de maneira belíssima, quero deixar um forte e carinhoso abraço a todos os amigos do Prosemem, do Pronto Socorro Espiritual do Bezerra de Menezes, de Aracaju, aos amigos internautas que estarão assistindo este nosso encontro de qualquer parte do Brasil e do mundo. Os votos fraternais de bem-estar, de paz e de felicidade. Que Jesus nos abençoe e que possamos manter-nos corajosos, confiantes, esperançosos, serenos e harmônicos nestes dias difíceis da humanidade e nos dias futuros. Muita paz para todos. Muito obrigada, nosso irmão Frederico, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Nossa eterna gratidão para você. E vamos nos programar para outros encontros como esses, belíssimos, porque a palavra de Jesus nos fortalece muito, nos ilumina, nos encoraja, principalmente nesses momentos que estamos passando. Jesus, como você mesmo nos falou, é a luz do mundo, é a luz que nós temos no momento para nos orientar, nos guiar em busca de um Deus que tanto procuramos para entrarmos em conexão com Ele através das suas leis, que são as leis divinas. Muito, muito obrigada, Frederico, nosso abraço e até outra oportunidade. Vamos encerrar os nossos trabalhos agradecendo mais uma vez a Deus, pedindo que esta luz que Ele nos proporcionou na noite de hoje também seja dirigida não apenas aos lares que estão em conexão conosco,
mas em especial em todos os locais onde haja dor, no sofrimento e o desespero, mas na certeza absoluta através da nossa fé, que tudo na vida passa, inclusive esses momentos que estamos vivendo para a nossa evolução. Deus continue conosco, hoje, amanhã e sempre, com Jesus a nos guiar para a nossa evolução. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Deus conosco.